Apocalipse, capítulo número 3. Apocalipse 3. O último livro, Novo Testamento. Irmãos sentados como estão, vamos acompanhar a leitura. Uma carta escrita à igreja em Filadélfia. Capítulo 3, a partir do verso de número 7. Apocalipse, capítulo número 3, 7 em diante. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Verso 9, a igreja. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. A igreja, versículo 11, bem forte. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente eu gostaria que a igreja repetisse comigo o versículo número 11. Eis que venho sem demora. Senhor amado, Deus querido, chegamos no momento da pregação da Tua palavra, ó Deus. Pai querido, continua abençoando a Tua igreja, nos dá entendimento, ó Deus, que Teu Espírito Santo quer falar conosco, através, ó Deus, desta igreja, desta carta, meu Deus, que foi apresentada para a igreja de Filadélfia, para 7 igrejas ali, ó Deus, e também essa carta ainda hoje, ó Pai, endereçada a nós, ó Deus, a IEBT, às igrejas, ao Teu povo, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a entender a mensagem desta noite, ó Pai, para que assim, ó Deus, possamos sair daqui, ó Deus, mais preparados, aguardando a vinda do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque aqui existem advertências, essas advertências também, ó Deus, servem para cada um de nós. Nos ajuda na compreensão. Quanto àqueles, ó Deus, que estão dormindo, que estão sonolentos, o Senhor avisa aqui, ó Deus, que vem, mas que vem mesmo e vem sem demora. E precisamos conservar, guardar o que temos, para que Satanás, ó Deus, para que o diabo que vem matar e roubar e destruir, não tome a nossa coroa, Pai. Ajuda-nos na compreensão desse texto, abençoa a Tua igreja aqui presente, os irmãos que estão online, e que tudo, ó Pai, em tudo o Teu nome seja glorificado. É a nossa oração, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Queridos irmãos, 7 igrejas, 7 cartas. E se os irmãos abrirem sua Bíblia, está aí em Apocalipse, no capítulo número 1, fala o nome desse livro e o seu significado. Apocalipse é uma revelação de Deus para a sua igreja contemporânea da época, mas para a igreja nos dias de hoje também. Todas as 7 cartas têm avisos profundos ao Deus que conhece a igreja. E aqui em todas as cartas a gente ouve esse versículo solene: eu conheço você. Sabia que Deus conhece a gente melhor do que qualquer um? Conhece nossa vida, conhece a minha vida e conhece
a vida do irmão? Talvez você esteja alguém de um lado, esteja, por exemplo, casada há 10 anos, 20 anos, uma pessoa, quem sabe, que você convive, hoje a gente está preparando para os 40 anos da diaconisa Tereza e o diácono Nelson, e conhece muito um sobre o outro, mas quem conhece profundamente o homem é Deus. Deus nos conhece. Então essa igreja teve um endereço, são as igrejas, 7 igrejas que se encontravam na Ásia. Aqui no capítulo número 1, versículo 4, ele aqui dá uma explicação. Ele aqui fala que essa mensagem veio de Deus, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, e aquele que nos ama. Você fique sabendo, quem escreve esta carta, que recebeu a revelação, é daquele que nos ama. Eu queria que você tivesse logo essa informação inicial. Deus nos ama. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Aquele que cuida de nós é aquele que nos ama. E diz aqui o texto, no versículo 7, capítulo 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos já transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. E Jesus Cristo, que realmente é o autor da palavra, ele diz: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, é o Todo-Poderoso. E aí vem a visão. Quantos acreditam em visão, irmãos? Deus revela. Quantos acreditam em revelação? Deus revela. E aqui tem uma revelação para nós, cada um de nós nesta noite, a palavra do Senhor. Eu, João, irmão vosso, eu companheiro nas tribulações, no reino, na perseverança em Jesus Cristo. Eu achei-me na ilha chamada Patmos. Isso aqui é a introdução do livro, onde João conta onde ele estava. E aqui diz o texto, foi por causa da palavra de Deus, ele estava como que aprisionado, porque ele pregava a palavra de Jesus. E eu achei-me em espírito num dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como trombeta, dizendo, versículo 11, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E eu quero falar um pouco hoje sobre a igreja de Filadélfia. Esta carta foi endereçada por Deus para João. Ele voltou para ver quem falava com ele, e voltando-se ele viu ali, teve uma visão extraordinária, uma visão do céu. Então Apocalipse, antes de mais nada, essa literatura apocalíptica, trata-se de uma revelação de Deus, e essa revelação de Deus, ela é dinâmica, ela não é estática. O Deus que se revelou no passado, se revela agora, se revela hoje para nossas vidas, e esta carta tem um endereço certo, para mim e para você, nesta noite. E justamente no capítulo de número 3, o versículo 7, tem um destaque aqui nesta igreja em Filadélfia. Filadélfia, seu significado, amor fraternal. Tanto a cidade como a igreja, era uma igreja pequena, mas uma igreja, vamos dizer assim, saudável. Esta igreja recebe de Jesus Cristo vários elogios. A gente vai perceber, tem algumas igrejas que Jesus Cristo fala muito daquela igreja, porque deixou o primeiro amor. Vamos pensar na igreja de Éfeso. Ele vai falar de igreja que tem lá plantado, parece que o trono de Satanás. Ele fala de uma igreja que não é nem quente e nem é fria, é morna. E ele está a ponto de fazer o quê, igreja? Vomitar. Ou é crente ou não é. E aqui ele nos exorta através da sua palavra. E aqui, exatamente, ele fala para essa igreja que ela recebe muitos elogios, mas 3 importantes observações, e eu queria chamar a sua atenção para essas observações aqui, textual, que está no texto que nós acabamos de ler. Primeiro, ele diz assim: venham sem demora. Eu queria destacar este versículo de número 11. Eis que venho sem demora. Venham sem demora. Vamos repetir essa expressão? Venham sem demora. Mais uma vez. Jesus Cristo, tudo que Ele fala acontece. Vai passar o céu e a terra, a palavra dele não pode passar. O que Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Jesus Cristo, as profecias falavam dele. Todo o Antigo Testamento, e tudo se cumpriu cabalmente. E Ele falou que voltaria. Os anjos anunciaram a volta de Jesus.
Está lá no livro histórico do Novo Testamento, em Atos, no capítulo de número 1, o versículo 11. Pode colocar aí, por favor, Gilton? No capítulo 1, os anjos anunciaram que Jesus Cristo, esse Cristo que vocês estão vendo subir, está assunto, recebido ao céu, ele vai voltar. Quantos creem que Jesus Cristo está voltando? Diga amém, irmãos. Ele está voltando. E nós sabemos disso, porque a palavra fala de sinais. Encontrou aí, meu irmão? Olha o que é que está o texto aqui. Vamos todos ler? Isso aí está escrito o seguinte: os quais lhe disseram os anjos, varões galileus, porque estáis olhando para o céu. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Jesus Cristo vai voltar. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo está chegando, está voltando. E os sinais têm apontado. Esse Jesus, a palavra dele diz, vai voltar. Os anjos disseram isso. O apóstolo Pedro também, Gilton. O apóstolo Pedro afirmou esta verdade. Capítulo número 2, o versículo de número, capítulo 3, 10. Vejamos aqui o que é que o apóstolo Pedro diz, no capítulo 3 da sua segunda carta, o versículo de número 10. Está escrito assim, na minha tradução. Capítulo 3 da primeira carta, aliás, segunda carta de Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, diz o seguinte, capítulo de número 3, o versículo de número 10. Virá, entretanto, como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados, também a terra e as obras que nela existem. Então, irmão, visto que todas essas coisas hão de acontecer, hão de ser assim no verso 11, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, onde habita a justiça. Mas aqui nesse texto, falando sobre a vinda de Cristo, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, ele dedica esse capítulo, justamente a essa vinda, e ele diz, olha, no versículo 4, muitos dizem assim, onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas essas coisas permanecem desde o princípio da criação. E aqui ele vai dizer que Jesus vai vir, porque a palavra dele, ela jamais passará. Passará o céu e a terra. O que Jesus fala vai acontecer. E a igreja tem que estar preparada porque Jesus está voltando. Pedro falou isso, os anjos falaram isso, o apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4, 6, ele também disse que Jesus virá. E aí vamos lá no irmão Gilton, os irmãos podem abrir, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o versículo número 6. O apóstolo Paulo, pregando nessa igreja, fala também sobre o arrebatamento da igreja. A igreja será arrebatada, Jesus está voltando, precisamos nos preparar, Jesus, ele voltará. Veja aí, está aí já? Ok, a igreja pode me ajudar? Ninguém oprima. Deixa eu ver o texto aqui, conferir. Deixa eu conferir o texto. Acabando, 1 Tessalonicenses 4, 6. Está em 1 Tessalonicenses? Então, Paulo está dizendo, nessa igreja, no capítulo 3, ele diz assim, é o capítulo 3. Irmãos, eu não quero que fiquem ignorantes como os demais que dormem, porque Jesus Cristo voltará. E ele fala o tempo todo da vinda de Cristo, e diz para a igreja tessalônica, está preparada para esse dia. João, o apóstolo, também anunciou a volta do Senhor. Esse aqui é muito conhecido, e sempre a gente apresenta ele quando está em culto fúnebre. Ou quando a gente fala da despedida de Jesus Cristo, está lá em João 14. João 14, Jesus Cristo reuniu os discípulos, o seu discurso de despedida, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. João 14, o versículo 1, na casa do meu pai, se não for assim, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar lugar, e quando eu preparar, voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quantos têm certeza aqui, no coração, que vai morar no céu com Deus? A promessa é dele, irmãos, a promessa do Senhor. Ele diz lá em João, capítulo 5, versículo de número, capítulo 5, verso, me parece que é o verso 14,
Ele diz assim: em verdade vos digo que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O apóstolo João também anunciou a vinda de Cristo, e Jesus Cristo disse que voltará também. Ele mesmo fala em Apocalipse capítulo 22, versículo 7, versículo 12 e o versículo 20, ele está preparando a sua igreja, ele voltará. A Bíblia diz em profecias que ele haveria de nascer e nasceu, ele haveria de padecer e padeceu, ele haveria de morrer, ele morreu, ele haveria de ressuscitar e ele ressuscitou, e a Bíblia diz que ele vai voltar. Então vai se cumprir tudo se cumpriu. Então a volta de Cristo também será iminente. O apóstolo fala sobre isso, o próprio Cristo falou muito sobre a sua vinda. Então aqui, irmãos, nós observamos Jesus Cristo dizendo que vai voltar. Ele disse que haverá sinais nos céus, na terra, e a gente ficasse preparado. Os sinais anunciam a volta de Cristo. Mateus 24, todinho está falando sobre essa vinda, que ele virá de repente, ele virá como ladrão da noite. Pedro diz isso, e vai ser de repente, e vai pegar muita gente de surpresa. Lucas, no capítulo 17, ele diz que será como nos dias de Ló, nos dias de Noé e nos dias de Ló. As pessoas ouviam a palavra, mas o coração endurecido. E essa geração, como é que ela está? Será que essa geração está com o coração endurecido? Sim, distante de Deus, distante da vida espiritual. Sabe o que é que a Bíblia fala para a igreja? Venham sem demora. É impressionante, eu estava observando esse texto, que os estudiosos da Bíblia, que estudam a curiosidade bíblica, afirmam haver 1863 afirmações bíblicas falando sobre a vinda de Cristo. Então, irmãos, ele vai vir, ele virá. Será hoje, pastor? Não sei, ninguém sabe, nem os anjos sabem, só o Pai, mas ele vem, ele prometeu e ele vem. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Diga para seu irmão, com mais que ele vai vir, Jesus está voltando, se preparem, Jesus está voltando. 1863 afirmações falando da vinda de Cristo. Já no Novo Testamento, o tempo todo anunciando que Jesus vem. Mas essa igreja recebeu também, apesar dos elogios, a primeira advertência foi essa observação: eu venho sem demora. Porque, irmãos, muitos estão dormindo, como nós pregamos domingo passado falando, estão com sono, não percebem, estão acomodados e precisam despertar. Ele diz assim: guarda o que tu tens, nesse mesmo versículo número 11, conserva o que tu tens. Sabe o que é que a gente precisa conservar? A fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É interessante que Jesus Cristo ensinando sobre oração, lá em Lucas capítulo 18, ele fala daquela pobre viúva, que insistia por uma causa, e aquele juiz de um coração endurecido não queria ouvir aquela mulher, mas a mulher insistia, a mulher procurava resolver, porque sabia que aquele juiz poderia resolver. Ela não parou, ela estava sempre ali presente naquele fórum, chamando aquele homem e querendo que resolvesse a causa dela. E Jesus Cristo disse, porque ele ensinou essa parábola, que o juiz chegou a dizer, foi vencido pelo cansaço, e ele diz assim: eu vou atender essa mulher para que não me importune mais, ela está me molestando, eu vou atender para nunca mais ver essa mulher. Aí Jesus Cristo disse assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça tardio? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, vai encontrar fé na terra? Vai encontrar pessoas com fé? Ou pessoas desanimadas, que corriam bem, hoje não estão mais correndo, que se preocupam tanto com as coisas materiais, com tantas coisas, o futuro, mas se preocupam às vezes com a eternidade. E Jesus está voltando, a palavra dele diz que está voltando, nós precisamos nos preparar, é como que tivesse acomodados. Conserva o que tu tens, conserva a tua fé. Sabe por que conserva a fé, irmão? Igreja, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não ora. Se você não tem fé, você não evangeliza, você não busca, você não faz a obra do Senhor. Então precisamos conservar a fé. Mas também, Hebreus no capítulo 2, versículo 11, 1, ele diz assim: conserva também a sã doutrina. É tempo da gente mais examinar a palavra. A gente vai perceber como acontecia com a igreja primitiva. É uma igreja de oração, é uma igreja que estava sempre buscando ao Senhor, sempre compartilhando, falando do amor de Deus. Era tão forte o testemunho daquela igreja, que a igreja crescia
diante do testemunho dos irmãos que conviviam juntos. Tudo era comum, viviam em oração, e sinais e prodígios aconteciam através dos apóstolos. Uma igreja fria, uma igreja sem vida, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que vive de programas, é programas aqui, é programa ali, mas não se preocupa em falar do reino, não se preocupa em dizer que Jesus está voltando. Essa igreja precisa rever, porque Jesus está voltando, os sinais afirmam que Ele está voltando, e a igreja precisa se preparar, precisa fazer sua programação, precisa fazer suas festas, mas não esqueça de anunciar: Jesus está voltando! Jesus está voltando. Então conserva o que tu tens, conserva a pureza do teu coração. Eu queria trazer uma palavra especial para a juventude, porque eu sei que é difícil, mas a Bíblia diz: como é que poderá um jovem guardar puro o seu caminho? Observando o quê? A palavra. Existe muita impureza, pecados ocultos, Deus tudo vê, e às vezes não flui, porque tem uma vida distante de Deus. Quantos estão mais parecidos com o mundo do que parecidos com Deus? Não parecem mais ovelhas, são diferentes, são estranhos o comportamento. Então é hora da igreja, dos jovens, essa palavra é para jovem, para adolescente, mas para toda a igreja, despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto de quando cremos. Então ele aqui diz para toda a igreja conservar a pureza. Está no Salmo 119, o versículo 11. Jesus está dizendo que vem sem demora. Precisamos também conservar a mensagem pura do Evangelho de Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu abro um parênteses para dizer o que é que está acontecendo nos dias de hoje. Igreja com tendências de muitas vezes atualizar sua programação, faz programação fantástica, tantas promessas, tantas coisas, e deixa a simplicidade da palavra. Já não prega mais o Evangelho. Coisas estranhas. Essa semana o doutor Tiago está presente, ele mandou para mim um vídeo realmente estarrecedor, né, de uma programação de igrejas que estão surgindo aí para atrair atratividade, faz de tudo. Mas irmão, sabe o que é que atrai a igreja? Que deve atrair é a palavra do Senhor. Jesus está voltando, porque às vezes cria tantas estratégias, mas esquece do principal, e o principal é anunciar que Jesus está voltando, e a igreja precisa se preparar, precisa conservar o que tem, conserva a mensagem pura do Evangelho de Jesus Cristo, conserva as boas novas, que fala da encarnação do Verbo, fala da morte de Jesus Cristo, fala da ressurreição, fala da ascensão, fala da exaltação, e fala também da sua volta gloriosa. A igreja pode dizer amém? Todo esse processo, Jesus voltará. A igreja deve falar sobre esse amor. Até quando a gente está celebrando a ceia de hoje a 8, ela toma também uma dimensão escatológica, porque o apóstolo diz assim, o apóstolo Paulo: devemos celebrar a ceia até que ele venha, até a volta de Jesus Cristo. Irmãos, parece que a igreja muitas vezes está vivendo como se Jesus não fosse voltar, sempre deixando para depois, não tem uma vida mais consagrada, não tem uma vida de busca. A preocupação é ganhar o dinheiro, é trabalhar, é fazer tanta coisa, mas Jesus Cristo disse: nem só de pão viverá o homem. Quantos jovens entraram na universidade, estão fazendo seu curso, estão se esforçando, mas deixaram a casa do Senhor, deixaram a obra, porque outros casaram, e também, eu sei que tem algumas dificuldades, mas a gente não pode deixar a casa do Senhor. A Bíblia diz: não deixe a congregação, como é costume de alguns. Tem pessoas se acostumando, tem gente que está em casa, é verdade, porque estão enfermas, doentes, mas tem crente que não sabe mais o que é uma escola dominical, não sabe mais o que é uma visitação, não sabe mais o que é um evangelismo, não tem participado. E aqui nós temos um alerta: não faça como muitos, está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que deixaram a congregação, se acostumaram, dizendo: não preciso de igreja. E como nós precisamos estar fazendo a obra do Senhor, Jesus está voltando. Conserva o que tens, conserva a esperança viva no Senhor. Passamos um mês aqui anunciando que Jesus Cristo é a única esperança. Conserva isso no teu coração. Jesus é a esperança. Está na luta, está na prova, está difícil. Jesus é a esperança, Jesus é consolo, Jesus é aquele que nos ajuda e aquele que nos prepara e leva para o céu. Conserva o que tens. E aqui, meus irmãos, eu posso também, diante do texto, dizer: conserva o teu primeiro amor. Faça uma avaliação. A igreja de Éfeso, por exemplo, já não tinha mais aquela alegria de servir. E também para essa igreja, o Espírito Santo falou:
Eu tenho contra ti uma coisa, que tu deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te onde caíste, levanta-te. Tem pessoas que estão aborrecidas com a casa de Deus, aborrecidas com a noiva de Cristo. A igreja já não vem, vê defeito em tudo, vê defeito em A, vê defeito em B, no alfabeto todo, estão distantes de Deus. Onde é que não tem, irmão? Onde é que não tem dificuldade? Mas Jesus está dizendo, eu vou voltar. Ele vem buscar um povo dentro de um povo. Nem todos que dizem, o Senhor vai entrar no céu. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. No meio do trigo, tem o joio também. Não se preocupe com isso não, que Deus conhece a igreja dele. Eu conheço você. É o que ele diz aqui, eu conheço Filadélfia. Eu conheço as tuas obras. E eis que eu ponho diante de ti uma porta aberta. Vou dizer com os irmãos que está na Bíblia. Deus tem uma porta aberta para você. Deus tem uma porta aberta. Ele coloca diante da gente. Essa porta, se eu disser que é uma porta da pregação da palavra, a oportunidade de você evangelizar. A gente pensa em porta, será que é uma porta de uma casa? Será que é um novo emprego? Pode ser tudo isso. Mas Jesus quer que a gente tenha compromisso com o evangelho. Quantos de nós deixamos o compromisso? Hoje tinha um grupo tão bonito no evangelismo, e eu fiquei dizendo, meu Deus, conserva o que tens, conserva essa chama, conserva essa alegria de servir ao Senhor. E aqui ele diz assim, conserva a esperança, conserva teu primeiro amor. Quantos que corriam bem e agora estão longe? Já viu esse hino? Um hino que canta? Quantos que corriam bem? Era animado, era o primeiro que chegava e chamava a família toda. Sabe quem está faltando hoje? Ele ou ela. E é preciso se animar. Famílias inteiras que deixaram a igreja. Os filhos começaram a deixar, a esposa começou a deixar. Hoje estão tudo em casa. Essa palavra que você está em casa, está ouvindo, não é por acaso não. Está na hora de voltar. Jesus vai levar a sua igreja. Ele vai arrebatar a sua igreja. É hora de se animar. É hora de buscar o Senhor. Diante de tantas atividades que a gente tem, vamos buscar o Senhor. Porque a Bíblia diz assim, ó. Buscai ao Senhor enquanto se pode. Invocar enquanto Ele está. Olha, gente. Tem um hino, não lembro o cantor. Uma estrofe do hino, ele diz assim. Muita gente espalhada pelo chão. No dia da vida de Cristo. Resultado de uma vida sem consagração. Será tarde para se arrepender. O desamor do anticristo, quem ficar vai ver. Muita gente. A Bíblia diz que muitos são chamados. A igreja está ficando abarrotada. Ah, que bênção, muita gente. Mas poucos querem fazer a obra. Poucos querem se comprometer com a obra. Poucos demonstram o primeiro amor. Aí Jesus diz assim, é muito claro. A porta larga é aquela porta que conduz o quê? A perdição. São poucos ou muitos que passam por ela? Muitos são os observadores de igreja. Isso está errado, isso está certo, isso está errado. E está dizendo que está errado, e ele também, será que está certo? Queridos irmãos, é preciso, porque a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Olha a minha vida, olha a tua, vamos olhar a nossa vida, vamos nos cuidar. Jesus está voltando. Enquanto eu pensava nessa mensagem, eu estava pregando hoje no programa Mensagem da Bíblia, e eu disse assim, meu Deus, Jesus está voltando. A gente tem tantos projetos, tantas coisas para fazer, e a gente não sabe se ele vai chegar ou se a gente irá a ele. Mas aqui diz, conserva o teu primeiro amor, porque muitos estão esfriando. Sabe o que é que diz, Gilton? Me ajuda aí. Lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 12. Mateus 24, 12. Veja o que está acontecendo aí. A gente vai ler o 11, porque fala de perseverança. Quem está prestando atenção a essa mensagem, diga amém. Eu não vou perguntar quem está conversando não, porque quem está prestando atenção. Presta atenção, porque Jesus está voltando. Vamos ver aqui o versículo 11. Primeiro 11. E surgirão o quê? Muitos falsos profetas enganarão a poucos ou muitos. A pessoa quer sucesso, quer tanta coisa, só não quer buscar o céu. Versículo de número 12, toda a igreja. E por se multiplicar. Versículo 13, toda a igreja. Mas aquele... É preciso perseverar, irmãos. Não é fácil servir a Jesus. Muitas pessoas se enganam. A vida cristã não é fácil. Orar não é fácil. Ler a Bíblia não é fácil. Tudo que é espiritual, esse mundo é contra. Às vezes a guerra começa dentro de casa. E às vezes a guerra é dentro de nós mesmos. É esposo que vem para a igreja, mas a esposa não quer vir. Acontece isso não? É a esposa que quer vir e o marido hoje não vai não. Tem lutas. A Bíblia diz que o inimigo do homem é dentro da sua própria casa.
Não se engane não, Jesus falou isso e acontece mesmo. Muitas pessoas que você já não encontra. Eu sou de um tempo que quando eu me sentava assim, via meu pai, minha mãe, via meus irmãos todos juntos. Hoje está tão difícil isso. Porque a mãe diz, vai para a igreja, eu vou, não. Para onde tu vai? Não interessa. É assim ou não? Muitos têm feito assim, não quer saber de nada. E a mãe compra a Bíblia, interessante, chama ele para a igreja, mas ele não está querendo saber de nada da igreja. E quando chama ainda é bom. E quando o pai e a mãe é o primeiro a ficar em casa, adormecidos. Hoje a gente ouviu o que atrapalha as crianças a crescer e a Cristo. Sabe qual foi o primeiro ponto? Eu fiquei até chocado. Os pais. Às vezes o nosso comportamento leva a nossos filhos não seguir, porque o nosso exemplo não é bom. A gente já não tem alegria. Vamos todo mundo piquenique. Oba, é piquenique. Hoje é para... Oba, só falta dar aleluia e glória a Deus. Para a igreja. E vem pegando no empurrão. Todo dia uma desculpa. Queridos irmãos, sabe o que é isso? Jesus está voltando. Ele disse que no final do tempo uma das características é a frieza, a apostasia. Eu vou ser doutor, eu vou ser doutora, eu vou comprar meu apartamento, vou isso, vou aquilo. Como é que está a vida espiritual? Não tem mais interesse nas coisas de Deus. Infelizmente não vai bem. O profeta Jeremias, no capítulo número 17, versículo 13, ele diz que Israel, aquele que se aparta de mim, o seu nome será escrito aonde? No chão, na terra, porque abandonaram o Senhor, fonte das águas vivas, e tudo aqui ficará. A palavra de Deus diz nesta noite que a igreja não pode perder o que Deus lhe deu. Conserva o que tu tens, é para conservar, é para guardar. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quanto mais a gente lê Bíblia, é melhor. E hoje a Bíblia está sendo escanteada. Eu já sei, não lembra mais nada. Temos uma geração que todo mundo sabe o primeiro versículo do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tá beleza. Mas se perguntar o versículo 2, ih caramba. Já fez tempo que dava para decorar, mas não decora mais não. Se você for falar da oração do Pai Nosso que estás, ainda fica com dúvida se ele está no céu. Está com dúvida. Irmãos, está muito sério. Certa vez a gente estava numa dinâmica bíblica assim, vamos lá em Gênesis capítulo 1, primeiro, o que é que está escrito no capítulo de Gênesis 1? Lavar o irmão para o meio da Bíblia. Eu disse, não acredito nisso não, meu Deus do céu. Irmão antigo dentro da igreja, irmão é Gênesis. Gênesis. Pensei até que eu estava falando grego, hebraico, mas ele não sabia onde estava. Quer ver o desespero? Amós capítulo 3. Eita, agora pronto. Quer ver o desespero aumentar? Obadias. Misericórdia. Filemon. Onde é que tem isso? Mas quem é Filemon? A igreja hoje parece não estar buscando mais a Deus. Não tem mais tempo, oração pela madrugada, oração pela manhã, oração à tarde, a igreja unida é unida. E ele diz assim a palavra dele, está falando ao meu coração, o seu também. Eis que eu venho sem demora, conserva o que tu tens. E aqui, irmãos, a igreja, ela não pode perder o que você já conquistou. O mundo perde os seus valores e está perdendo. Assim não pode ser com a igreja do Senhor. Se você é crente hoje, amanhã seja mais, porque a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até Jesus voltar. Tem gente se apagando, se apagando, se apagando, se apagando. Cadê, irmão? Não tem um tempo, não. É a pandemia. Eu digo misericórdia. Jesus está voltando. Conserva o que tem. A igreja não pode perder. Não pode perder o que já conquistou. Precisamos avançar. Precisamos avançar. Queridos irmãos, deixa eu ler o texto novamente, o versículo. Venho sem demora, conserva o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que ninguém tome a tua coroa. E essa é a segunda advertência, Jesus Cristo chama a atenção de Filadélfia. Tem
Tem uma música bonita, antiga, os irmãos talvez mais antigos conhecem, irmão Josias, Filadélfia, Filadélfia, eu te amei, eu te escolhi. Não tem uma música bonita, né? Filadélfia, Filadélfia, eu te chamei, eu te escolhi. Deus chamou a gente, irmão. Quem é escolhido de Deus aqui? Levanta sua mão. Quem é você que é escolhido de Deus? Você é escolhido do Senhor. Então se prepare que vai ter perseguição, vai ter calúnia, vai ter luta. Mas você é escolhido, porque ninguém vai acusar você, porque lá dentro de Deus você é um escolhido do Senhor. Você confessou, você anda com Deus. E quem anda com Deus, irmão, não tem medo. Ainda que o mundo, a terra se transtorne, ainda que haja abalo, ainda que haja terremoto, como está vendo, ainda que os vulcões entrem em erupções, ainda que aumente a iniquidade, ainda que aumente as enfermidades, tanta coisa, mas você está olhando para Jesus, você está olhando para Cristo, o autor da nossa fé. E quando não der para a gente ficar mais aqui, a igreja será arrebatada. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém quer tomar a tua alegria? Davi perdeu a alegria dele e disse: Senhor, eu não posso ver sem essa alegria. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Já não canta mais. Tem irmão que, pastor, eu queria cantar. Eu disse: é mesmo, vou cantar. Cadê esse povo que não canta? Aí tem uma música, né, que diz assim, que eu acho que os irmãos aqui conhecem. Eliel não está por aqui hoje não, né? Mas assim, ó. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo? Onde está? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento. E essa música pergunta: onde está a dirigente da igreja? E os obreiros, onde estão? E as crianças? E a muitos alegravam. Também foram para onde? Também foram morar lá em Sião. Vamos cantar o coro? Onde está aquele povo? Cadê o povo? Onde está? Eita, Beto, é forte. Alguém com voz de lamento. Aquele povo foi embora. Irmão, Jesus Cristo está voltando e a gente vai embora. Ele vai nos chamar. Jesus virá. Outra vez aqui ele virá. E a Bíblia tem um hino cantor que diz assim: assim como você viu ele para o céu, a gente lê os anjos dizendo: você vai voltar. Como ele foi para o céu, ele vai voltar. Jesus vai voltar. Me lembro que fizeram, na minha juventude, fizeram uma peça, quase que matavam a igreja de coração. Vê o que aconteceu. O irmão falando sobre a vinda de Cristo. Nisso tinha um jovem na galeria, cheio de madeira, de pedra, de tanta coisa, de lata. Aí o empregador dizia: vai ser um grande barulho nesse dia. Quem está preparado, diga amém. Aí a igreja, amém. Daqui a pouco, ai meu Deus, Jesus veio, eu fiquei. Eu disse: mas meu Deus do céu. Nesse instante a irmã estava preparada. Eu ia fazer essa surpresa aqui, mas a gente vai pegando. Mas pegou a igreja, viu? Olha, aí tem um irmão que tocava uma corneta, ele trouxe a trombeta também. Quando ele começou a tocar, aí os irmãos ficaram alvoroçados, era um correndo do lado com o outro, aquela agonia. Aí falei: calma, irmão, é encenação. A encenação, aí as crianças chorando. Foi um momento assim, a gente até depois pediu desculpa ao público. Eu estava nessa peça, era jovem. Está te lembrado, Sandra? Sandra, não sei se está lembrada, era também daquela época, a Regiane Barros. Mas enfim, gente, Jesus está voltando, vai ser surpresa, viu? É surpresa. A história de vir como ladrão é por quê? Porque o ladrão não avisa. Ele avisa? Eu estou chegando lá para 2h30 da madrugada, ele diz isso? Ele manda um zap para você: olha, amanheceu o dia, eu vou fazer uma surpresa quando tu sair com o carro, que Deus nos livre. Ele fica apontando, ele avisa. E Jesus disse assim, o apóstolo: virá como ladrão da noite. Quando alguém menos esperar, as virgens loucas e as prudentes, gente preparada e gente despreparada, sem óleo, sem azeite, sem alegria. Queridos irmãos, o diabo não pode roubar o que Deus nos deu. A igreja pode dizer amém? A coroa da vida será dada àqueles que foram fiéis até a morte.
Apocalipse capítulo 2, versículo número 10. Olha aqui o 2:10, que diz aqui, ó. Para outra igreja, a igreja de Esmirna, né? Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vocês em prisão, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias, mas ele diz aqui, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja tem que ser fiel. Aleluia, Jesus está voltando, igreja. Essa mensagem é tão conhecida, a mensagem é tão, mas a gente parece estar esquecendo, e os púlpitos estão carentes dessa mensagem. Alguém pergunta, pastor, dificilmente eu estou ouvindo falar que Jesus vai vir, a gente só está pensando em projeto aqui, agora ampliando, isso não está errado, mas tem que falar para a igreja, Jesus está voltando. Queridos irmãos, a coroa não se recebe aqui na terra, aqui a gente tem a presença de Deus, mas não é aqui. Ela é para aqueles que perseveraram até o fim. Aqui o apóstolo Paulo falando a Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele fala que a nossa milícia, aqui a luta é muito grande, mas nós como bons soldados de Cristo precisamos perseverar. Na vida, ninguém gosta de perder. E ele disse assim, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém gosta de perder, mas a pior coisa é perder a coroa. Daí a recomendação, que ninguém tome a tua coroa. Lá em Lamentações de Jeremias, o profeta falando da ruína e do pecado do povo, ele diz assim, ai de nós, porque nós pecamos e a coroa saiu da nossa cabeça, caiu a coroa. Queridos irmãos, o salvo persevera, não desanima, pode vir a luta qual for, a gente sempre olhando para o Senhor. Eu queria que a igreja orasse, possível uma música instrumental. Jesus está voltando. Importa que sejamos como uma igreja fiel ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele diz que está voltando. Aqui o texto diz assim, estou na porta, estou batendo. A igreja, escrevendo nas igrejas, diz, estou na porta, agora é Laodiceia, ele dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Observe que Jesus Cristo não entra como Satanás que veio roubar, matar, destruir, ele bate na porta. Talvez você nesse momento está lembrando de alguém que acompanhava você na igreja, talvez um filho, uma filha, onde é que eles estão agora? Deixaram a igreja, não foi? Mas se perguntar se está bem, diz que estão bem. Já não canta mais no vocal, já não canta mais no coral, já não tem mais a alegria dos ensaios, o ensaio é cansativo, é chato. Jesus está voltando. E a mensagem desta noite diz que nós precisamos estar acordados. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. A busca nossa pela fama, pelo dinheiro, pela sobrevivência, está aí Noé pregando, está aí Ló avisando, estão debochando. Essa mensagem é conhecida, mas o Espírito Santo me levantou nesta noite para dizer que Ele está voltando e a igreja precisa se preparar. Os irmãos podem inclinar a cabeça nesse momento, fechar seus olhos. Eu quero perguntar aos irmãos, estamos preparados porque Jesus está voltando? Talvez por algum motivo você se entristeceu e hoje você já não tem mais alegria de estar na casa do Senhor. Você até vem e sabe que essa mensagem é verdadeira, mas a frieza espiritual veio com tanta violência e você já não tem mais alegria hoje de estar na casa do Senhor. Por isso que sentado onde você está, a igreja está orando. Quem nesta noite ouviu, entendeu essa mensagem e quer voltar-se para o Senhor, você é distanciou-se, não sei qual foi o motivo, essa noite é um retorno. Alguém faz um sinal com a sua mão onde você estiver. A partir de hoje, pastor, eu quero voltar para Cristo. Eu me afastei, eu me isolei, eu critiquei até, mas Deus, Ele ama você, e você não chegou aqui hoje por acaso. O texto sagrado é muito forte, quando ele diz, eu venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. 1000 anos para o Senhor é como um dia. A gente sabe que alguém dizendo que está demorando, Ele está vindo, Ele quer que você se volte, se consagre mais, e busque mais sua presença. Quem é que tem coragem de dizer, eu preciso isso, pastor, eu preciso me preparar mais? Levanta a sua mão, eu quero dizer aqui, Deus te abençoe, Deus abençoe, serva, amém, uma vida ali, para a glória de Deus. Quem é a segunda pessoa que tem coragem? Eu estou, pastor, tão distante, mas nesta noite eu entendi essa mensagem, Deus me chamou,
Deus, Ele está me convocando para eu voltar, para eu conservar, para ninguém tomar minha coroa. Tem a segunda vida, em nome de Jesus. Quem é você? Você já é crente. Se você não fosse crente, não estaria nem aqui. Mas talvez você afastou. Foi embora, está na hora de voltar. Tem a segunda vida que quer voltar? Eu quero, pastor. Vamos ficar de pé toda a igreja, a gente está terminando. São 8 horas. Mas eu queria saber, para a glória de Deus, uma serva do Senhor ali na galeria, ela entendeu a mensagem. Mas a igreja está em oração. E a palavra de Deus nessa noite tem uma advertência. Ele diz que tem uma porta aberta para mim, uma porta aberta para você, mas é hora de se consertar, é hora de buscar o Senhor. Tem muita gente dormindo, você já está de pé, eu vou orar. Quem é a segunda pessoa? Eu quero, pastor. Eu ando muito distante, até me entristeci, mas eu quero voltar para Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Tem alguém que tem coragem de dizer isso? Eu reconheço o quanto estou distante, e essa noite essa palavra tocou meu coração, e eu quero voltar para Jesus. Se tiver, a igreja está orando. Onde é que está essa segunda vida? Sou eu, pastor. Eu venho sem força, é luta. Eu não consigo mais ler a Bíblia. Eu não consigo mais orar. É uma batalha espiritual. Nesta noite, Deus está te chamando de volta. Quem é a segunda pessoa? Eu só quero dizer, Deus te abençoe. Se você confessar, porque a Bíblia diz que confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está na hora de despertar do sono. Quem é você? Em nome de Jesus. A igreja está orando. Tem alguém que quase não vinha. E de última hora você, eu vou. E veio e chegou até aqui. Que Deus trouxe você. Quem sabe sua tarde, seu dia cheio de angústia. Mas Deus trouxe você para a casa de oração. E você ouviu essa palavra, Jesus está voltando. E precisa desse ardor. E precisa dessa alegria de voltar para o Senhor. A última vez que eu vou chamar, e a igreja está em oração. Tem mais alguém que gostaria? Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. E hoje Jesus quer libertar você. Em nome de Jesus Cristo. Quem é você, minha irmã, meu irmão? Afastou-se e está voltando para Jesus. Obrigado, meu Deus, porque essa noite Tua palavra foi anunciada, Teu Evangelho. A igreja de Filadélfia, ó Pai, recebe algumas advertências, ó Deus, para conservar. O Senhor avisando que está vindo sem demora, para conservar o que tens, para que ninguém roube, nem tome sua coroa. Obrigado por essa vida, ó Pai, que de alguma forma entendeu o teu chamado e se volta para ti e reconhece que precisa te buscar mais. Ah, Deus, tantos e tantos, ó Deus, que não tomaram a decisão, mas sabe da necessidade de um despertamento, de um avivamento na sua vida, porque já não tem a alegria de te servir. Pai, leva-nos em paz para nossos lares, ó Pai, e que tenhamos uma semana avivada, e que tenhamos uma semana de oração, uma semana de mais leitura da Tua palavra, ó Pai. Desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo, ó Pai. Obrigado por esta mensagem, obrigado por este culto, tudo para a honra e glória do Teu nome. É a nossa oração, no nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos.